Olá, o tema da minha palestra é uma proposta de unidade de ensino potencialmente significativa sobre o ciclo das estrelas para o nono ano do ensino fundamental. Eu me chamo Valburga dos Santos Repke, mestranda do Polo 37 da Universidade Federal do Pará, do Mestrado Nacional Profissional do Ensino de Física. Tenho como orientador o professor Charles da Rocha Silva e co-orientador o professor João Paulo da Silva Alves. Na minha palestra, vou falar um pouco sobre objetivo geral, objetivos específicos, fundamentos da física na astronomia, fundamentos da física na astrofísica, descrição da proposta do meu produto educacional, resultados de discussões, considerações finais, sugestões de sites para o professor da educação básica e referências bibliográficas. Isso eu vou falar no decorrer da minha palestra. Este trabalho ele tem como tema uma proposta de unidade de ensino potencialmente significativa por uma sequência didática sobre o ciclo das estrelas para o nono ano do ensino fundamental, para promover uma aprendizagem significativa em que o professor é o mediador e o aluno é o protagonista no contexto da sala de aula. Mas para isso, segundo Ausubel, para se obter uma aprendizagem que tenha significado para o aluno, é preciso garantir que o educando assimile as informações que lhe são transmitidas, através dos organizadores prévios que o professor vai levar para a sua sala de aula. Um vídeo, um texto motivador, uma atividade, um simulador. Então, ele pode fazer com que sua aula se torne mais dinâmica e tenha significado para o seu educando. Ausubel também nos fala sobre a questão dos subsessores, que são os conhecimentos prévios que o aluno traz para a sala de aula, que ele vai relacionar com o novo conhecimento adquirido. O objetivo geral é promover a argumentação crítica e reflexiva com o uso da linguagem científica, tendo em vista a utilização de uma proposta de unidade de ensino potencialmente significativa, através de uma sequência didática sobre o ciclo das estrelas, destinadas ao ensino fundamental de uma escola da rede privada localizada no município de Tomé-Açu, Pará. Alguns objetivos específicos. Distinguir as características que levam as poeiras cósmicas a serem classificadas como nebulosas, compreender de onde vem a fonte de energia das estrelas, analisar e compreender o espectro da nossa estrela-Sol, compreender os critérios para gerar as estrelas de nêutrons, gigante vermelha e buracos negros. Fundamentos da física na astronomia. Nós temos o sistema solar, vamos começar com ele. Nós sabemos que o Sol é uma estrela, é uma esfera de gás ionizado chamado plasma, importante para o nosso sistema. E ele nos traz dois modelos, geocêntrico e heliocêntrico. Geocêntrico vem com Ptolomeu, que dizia que a Terra era o centro do universo e que os planetas giravam uma órbita circular que ele chamava de epiciclo, e estes giravam em torno da Terra. Já o modelo heliocêntrico traz Nicolau Copérnico, que diz não, a Terra não é o centro do universo, sim o Sol, e que também acreditava nos epiciclos. Fundamentos da física na astrofísica. Vamos começar com as nebulosas, que é onde é o berçário estelar. São grandes nuvens compostas de gases e poeiras. E lá existem moléculas, existem as partículas. E para elas se colidirem, para haver uma atração gravitacional, essa atração gravitacional tem que ser maior que a energia cinética das partículas. E como é que nascem essas estrelas? A partir de quê? A partir de alguns fenômenos, dentre eles explosão de supernova, como do tipo 1A, onde tem uma anã branca que orbita uma outra estrela. A partir do momento que os materiais dessa outra estrela sobrecaem sobre a anã branca, vai haver um momento que essa anã branca vai atingir o limite de Chandrasekhar e vai explodir, ocorrendo ondas no universo que vão chegar até as nebulosas. A partir daí, desse momento, se a massa da nebulosa for maior que uma massa que tem um valor crítico chamado massa de Jeans, aí sim vai ocorrer a questão do colapso da nuvem. A partir do momento que a estrela começar a fazer a fusão nuclear, transformando hidrogênio em hélio, haverá um equilíbrio hidrostático, onde a pressão da estrela vai se equilibrar com a força gravitacional que está querendo colapsar a estrela. Ainda fundamentos da física na astrofísica, nós temos fonte de energia das estrelas, equação de Schrödinger, fusão nuclear e tunelamento quântico. Nós vamos falar a seguir.
A equação de Schrödinger, embora não seja diretamente aplicada à fusão nuclear estelar, estuda a distribuição de energia das partículas subatômicas envolvidas, auxiliando no entendimento das propriedades energéticas relevantes para o processo de fusão. E nós temos a fusão nuclear cadeia próton-próton. Aqui vocês podem observar, temos dois prótons, ao se colidirem dão origem a um deutério, que é composto por próton e nêutron. E nessa reação vai ser liberado um pósitron e um neutrino. O pósitron vai se aniquilar com o elétron e o neutrino vai sair nessa reação aqui, vai embora. Esse deutério, ao colidir com o hélio 3, vai dar reação, vai também ter a liberação de raios gamas. E se dois hélios 3 colidirem, vai dar origem a um hélio 4. E assim continua a questão da fusão nuclear, liberando também raios gama. Okay? E nós temos o tunelamento quântico. Esse tunelamento quântico ocorre no Sol. O tunelamento quântico é explicado pelo princípio da incerteza. Não sabemos, ora, a posição da partícula, ora, o momento da partícula. Então, lá na estrela Sol, ocorre a questão do tunelamento quântico, para ver a colisão entre dois prótons. Então, nós temos uma energia colombiana, fazendo com que não se aproximem esses dois prótons, fazendo a repulsão, mas a partir do momento que chegam bem próximos, vai haver a colisão, vai haver o tunelamento quântico entre essas partículas e vai ocorrer a fusão nuclear. Ainda nos fundamentos da física, nós temos gigante vermelha, que é uma estrela de baixa massa, entre 0,8 e 10 massas solares, que é o caso do nosso Sol, vai se tornar uma gigante vermelha, depois uma nebulosa planetária e que seu núcleo vai ser uma anã branca, que essa anã branca, a estrutura dela é uma pressão de degenerescência. Os elétrons estarão degenerados em seu núcleo. Nós temos também as estrelas de nêutrons, que é o estágio final também de uma estrela de massa. Possui massa de 1,4 massa solar. E lá ocorre a questão do beta inverso. Então, ao ser comprimida essa estrela, os elétrons não têm muito espaço ali. Então, a partir desse momento, os prótons começam a capturar os elétrons e a se transformar em nêutrons. Por isso que o nome é estrelas de nêutrons. E nós temos os buracos negros, que é um nome para uma região do espaço onde a atração gravitacional é tão intensa que nem a luz consegue escapar. Então, aqui alguns fundamentos que o professor da educação básica necessita para poder aplicar o meu produto sobre o ciclo das estrelas. Descrição da minha proposta. Nós temos a UEPS. A UEPS é uma unidade de ensino potencialmente significativa, fundamentada na aprendizagem significativa de álgebra. Ela é realizada em 8 passos. O primeiro dele é investigação do conhecimento. O segundo é situação problema introdutória. O terceiro, diferenciação progressiva. Quarto, complexidade. Quinto, reconciliação integrativa. Sexto, avaliação. Sétimo, avaliação da aprendizagem na UEPS. Oitavo, avaliação da própria UEPS. E a minha metodologia, como foi aplicado este produto. O produto foi desenvolvido com 8 encontros, cada um com aulas de 90 e 135 minutos. Primeiro encontro foi o teste de sondagem. Aqui nós temos a investigação do conhecimento, o primeiro passo da UEPS. Teste de sondagem sobre o ciclo das estrelas. Aqui eu fui averiguar quais os conhecimentos prévios que os meus alunos trouxeram consigo para a sala de aula. Segundo encontro é a situação problema introdutório. É o segundo passo da UEPS. Aqui eu mostrei a eles o vídeo de um buraco negro, texto motivador sobre o ciclo das estrelas. E depois desses dois, eu sugeri um mapa conceitual para averiguar o que eles haviam aprendido naquele exato momento. No terceiro encontro, que é a diferenciação progressiva, como é que ocorre essa diferenciação progressiva? A partir do momento que o professor vai aplicando os conceitos, utilizando os organizadores prévios, o aluno vai fazendo a diferenciação progressiva no seu cognitivo.
Então, ele vai aprendendo, ele vai assimilando aqueles conceitos e fazendo diferença e fazendo semelhanças no seu cognitivo. Aqui eu apresentei para eles o estelário, para eles identificarem 4 constelações, entre elas Órion, Touro, Canis Major e Cruzeiro do Sul. Lá tem gigantes, supergigantes vermelhas e anãs brancas. Depois o Solar System, para eles averiguarem o sistema solar. E depois sugeri para eles confeccionarem maquetes, tanto do sistema solar como das 4 constelações. Das 4 constelações foi o quadro luminoso, que aqui ele é feito, a gente compra a questão do quadro médio, depois pinta com tinta guache preta ou tinta de tecido, depois sobre a orientação do professor você pega um prego, fura e coloca primeiro a figura, dá para o aluno, né, para ele desenhar no quadro, depois fura com o prego e logo após coloca o pisca-pisca por trás para poder fazer os quadros luminosos, que daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. No quarto encontro foi a apresentação do simulador VASCAR, que aqui já é a complexidade, é o quarto passo da UEPS, com o objetivo de ser trabalhado o diagrama HR, onde eu trabalhei temperatura, luminosidade e magnitude das estrelas. E sugeri para eles confeccionarem um espectroscópio, que foi utilizado rolo de papel toalha, mas você também pode utilizar rolo de papel higiênico, papel cartão preto, fita durex preta, tesoura, régua, tudo isso sobre a orientação do professor. Estilete, porque é necessário para cortar o CD, mas tudo isso sobre a mediação e orientação do professor na sala de aula. No quinto encontro, que é o quinto passo da UEPS, é a reconciliação integrativa, que funciona junto com a diferenciação progressiva. A reconciliação integrativa, o aluno vai integrar o conhecimento ao seu cognitivo e, junto com a diferenciação e a reconciliação, esse conhecimento ele vai ser consolidado no cognitivo do educando. Então, aqui no quinto encontro, foi a atividade sobre o ciclo das estrelas, para eu averiguar se realmente eles estavam aprendendo, em uma roda de conversa entre eles, para eles exporem as opiniões, as ideias deles. E depois de tudo isso, eu propus um seminário para eles exporem o que eles haviam aprendido para todas as turmas da escola. No sexto encontro, foi uma atividade, uma avaliação individual, que essa avaliação é formativa e recursiva, onde eu pude averiguar se realmente o que fora feito anteriormente surtiu efeito. E foi comprovado. Havia algumas dúvidas, voltei a alguns conceitos para depois prosseguir com o assunto. No sétimo encontro, a avaliação da aprendizagem na UEPS. Esse sétimo passo, ele ocorre em todo o processo do produto educacional, que o professor vai realizar na sua sala de aula. E o oitavo encontro é a avaliação da própria UEPS, que é feita através das análises obtidas pela resposta dos educandos através das atividades e pela interação deles com os grupos. Aqui nós temos os resultados de discussões, os meus alunos realizando a atividade para fazer o levantamento prévio, atividade de sondagem. Com os resultados prévios, houve a formulação para os próximos passos da UEPS, o professor como mediador, os subsussores, que são os conhecimentos prévios que o professor vai identificar. No segundo momento, a apresentação do vídeo sobre o buraco negro, texto motivador sobre o ciclo das estrelas, depois sugerir o mapa conceitual e a ancoragem desses conhecimentos. A ancoragem, por analogia, é como se fosse uma cola, vai fazer essa colagem no cognitivo do educando, o conhecimento. Aqui alguns mapas conceituais. Aqui você pode observar que já tem indícios de aprendizagem significativa, falando sobre nebulosas, gigante vermelha, nebulosas planetárias, buracos negros, supernovas, estrelas de nêutrons. Terceiro momento, que é a diferenciação progressiva. Apresentei o soft estelar para ele identificar as 4 constelações, que foi Órion, Touro, Canis Major e Cruzeiro do Sul. Lá existem gigantes, supergigantes e anãs brancas. O Systemscope para eles analisarem o sistema solar. A confecção de maquete sobre o sistema solar e as 4 constelações, como vocês podem observar aqui, eles construindo a maquete do sistema solar.
Aqui as 4 constelações: Órion, Touro, Cruzeiro do Sul e Canis Major. Simulador VASCAC, que eu trabalhei temperatura, luminosidade, magnitude das estrelas, trabalhando no diagrama HR. E aqui a construção do espectroscópio, no 4º momento, que é a complexidade. Aqui nós temos o rolo de papel toalha, papel cartão, régua, tesoura, CD. Então, tudo isso sobre orientação do professor, estilete, para ele poder cortar o CD. Aqui é a observação e aqui é a análise das linhas espectrais da luz solar. 5º momento, que foi a reconciliação integrativa, que foi a atividade que eles realizaram, a roda de conversa, proposta da atividade, roda de conversa, divisão da turma em grupos e sugestão de um seminário para toda a escola. Então, aqui temos a atividade sobre o ciclo das estrelas, que na letra A, o que é uma supernova? Aí a aluna fala, é uma das fases de vida de uma estrela com grande massa que exauriram suas fontes convencionais de energia. Aí ela pergunta, o que é uma estrela de nêutrons, professora, né? Aí a aluna responde, foi o resultado da explosão de estrelas com alta massa e que contém apenas nêutrons. E o que é um buraco negro? É um lugar no espaço que a gravidade do seu campo é tão intensa que nem a luz consegue sair de lá. Então, você pode observar que há indícios de uma aprendizagem significativa. Aqui, eles realizando a atividade, a roda de conversa, os seminários, aqueles utilizando estelário, aqui a maquete do sistema solar. 6º momento, avaliação individual realizada em sala de aula. Segundo Moreira, para Ausubel, a melhor maneira de evitar simular a aprendizagem significativa é apresentar ao aluno uma nova situação e desafiá-lo com esse novo problema que exige a máxima transformação do conhecimento adquirido. Ainda em resultados de discussões, vamos ver o 6º momento. Faça uma comparação entre a atividade de sondagem e a avaliação individual. Aqui na atividade de sondagem, eu perguntei à aluna, explique sobre a evolução da nossa estrela-Sol. Então, ela respondeu, antes era considerada como planeta no sistema solar. Depois de estudos, foi entendido que era inalterável. Isso na sondagem. Na avaliação individual, olha só o que ela responde. Explique como será o estágio final da nossa estrela-Sol. A professora pergunta, ela responde à aluna, o Sol sofrerá um enorme colapso gravitacional, seu tamanho será reduzido até que ele se transforme em uma anã branca. Observe que há falhas na questão da gigante vermelha e nebulosa planetária, mas já há indícios de uma aprendizagem significativa porque ela cita a anã branca. E é isso, e tem mais coisas para vocês observarem, vocês podem dar uma olhada, tanto na atividade de sondagem quanto na avaliação individual, que há, sim, indícios de uma aprendizagem significativa que tanto Ausubel enfatiza e Moreira, através da UEPES, diz que deverá ser potencialmente significativa através das unidades. 7º momento, avaliação da aprendizagem da UEPES. E 8º momento, avaliação da própria UEPES. Lembrando que o 7º passo é realizado em todo o processo do produto educacional. Considerações finais. A análise concluiu que as unidades educacionais potencialmente significativas, a UEPES, poderiam ser desenvolvidas mediante as diversas atividades apresentadas. Esse processo requer a investigação do conhecimento prévio do aluno e a relação entre esse conhecimento e o conteúdo do ciclo das estrelas do sistema solar. Contudo, é sugerido para o professor da educação básica que procure pesquisar e estudar sobre astronomia e astrofísica para que tenha subsídios quando for orientar seus educandos. E algumas sugestões de sites para o professor da educação básica. Você pode estar vendo aqui a questão da expansão do universo, alguns vídeos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui sobre as nebulosas. Então, nós temos algumas aulas também da USP, que você pode utilizar, professor da educação básica. E essa atividade, esse projeto foi apresentado no Encontro de Física Norte e Nordeste, ano passado.
Eu também tive uma parceria com o pessoal da USP, a professora Jane Gregório Etten, que me auxiliou também. Eles têm uma assessoria. A página está aqui, como vocês podem observar, Tomé Açu, 13 de outubro de 2022, eles ministrando uma palestra para os meus alunos. Algumas referências bibliográficas. E obrigada a todos. Os poetas reclamam que a ciência retira a beleza das estrelas, mas eu posso vê-las de noite no deserto e senti-las. Vejo menos ou mais. Richard Feynman. E obrigada a todos.